Olá, saudações! Língua portuguesa, um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa. Aqui no Aula em Casa Amazonas, claro, um momento para nós conversarmos sobre conteúdos diversos. E hoje nós temos um bem especial, bem do nosso dia a dia. Vamos conferir. Olha o que temos para hoje, aula 238, língua portuguesa, hoje sobre pontuação. Sim, nós vamos ter hoje a oportunidade de refletirmos sobre o uso dos sinais de pontuação em textos, uma aula real, uma aula em que você vai agregar muito ao seu uso, por exemplo, nas redes sociais. Você vai observar como nós fazemos uso de forma prática dos sinais de pontuação para que você possa aplicar em seguida em qualquer momento na sua vida de escrita, tá bom, meus queridos? Vamos começar com o poema, então, para observarmos os sinais de pontuação. Olha o que temos. Aí, ó, Canção do Exílio Facilitada. Você daqui a pouco no ensino médio estará em contato com a literatura ainda mais, na verdade, ainda mais. E uma das oportunidades que você terá é de estudar o romantismo brasileiro. E lá você vai encontrar, como já deve ter tido contato, mas você vai estudar mais, de forma mais aprofundada, digamos assim, a Canção do Exílio. Aqui nós temos uma versão facilitada, para que você possa também observar os elementos e, claro, principalmente os sinais de pontuação. É José Paulo Paes. E olha que interessante como José Paulo Paes pensou a estrutura. Ele começa fazendo uso dos sinais de pontuação. Por exemplo, olha o que nós temos aí, ó. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, ba. Então, nós já temos aqui muita informação, porque se nós entendemos aqui, olha, o lá, a, o que nós temos aqui? Está se referindo ao Brasil. Então, lá no Brasil fica toda a minha saudade, fica toda a minha lembrança. E o cá, os dois últimos versos, olha, o cá está se referindo a Portugal. E aqui em Portugal ele não tem tudo aquilo que ele tinha lá no Brasil. Então, os sinais de pontuação são importantíssimos para situar dois espaços. Olha que interessante. Lá, aquele ar de felicidade. E os dois últimos versos, cá, ba, aquela coisa de insatisfação. E isso é percebido pelos sinais de pontuação. Tanto aqui no A, olha que interessante, quanto aqui no Ba, nós temos o mesmo sinal de pontuação. O que diferencia a leitura deles é exatamente conhecer o contexto, conhecer o que temos aí presente na Canção do Exílio. Ele estava, o poeta, quando compôs, quando escreveu, quando produziu o poema, estava em Portugal e ele apresentava as saudades aqui presente na terra dele. Aqui na terra dele, no Brasil, ele tem o sabiá como um símbolo, ele tem a família dele, tem um sofá simbolizando a sua casa e outros elementos também. Agora, o que faz a leitura ser diferente é o contexto. É entender que o segundo verso se refere ao Brasil, por isso eu tenho que ler com um tom de saudade, e o último verso tem que demonstrar insatisfação, por isso eu leio ba. Por isso eu leio o segundo verso, a. Tá bom, meus queridos? Então, tudo isso é percebido pelos sinais de pontuação. Outra situação também são as reticências. Não é só o sabiá, não é só papá, não é só maná, não é só sofá, não é só sinhá. As reticências indicam que outras coisas também existem lá e que ele sente muita falta de tudo aquilo, tá? Então, reticências indicando o quê? Que além do que está presente ali no poema, existem outras situações. Então, nós já estamos observando como os sinais de pontuação são poderosos, vamos assim dizer, porque você percebe os dois primeiros versos, os dois últimos versos, e a forma como eu entendo o poema muda a forma como eu leio também. Tá bom, queridos? Agora nós vamos, como nós iniciamos a aula falando, para uma parte bem prática. É o que vamos ver agora. Vamos lá. Por que bem prática, professor? Eu quero que você observe o seguinte agora. Nós retiramos todos os sinais de pontuação aí do texto. Todos os sinais de pontuação. E eu quero que você leia, olha que interessante, eu quero que você leia o texto pensando, analisando
em que momento, em quais linhas você aplicaria e qual é o sinal de pontuação? Então, observe um texto sem o sinal de pontuação. Nós vamos ler juntos e nós já vamos analisando os sinais de pontuação, tá bom? Vamos juntos. Olha, num certo dia, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. Olha que interessante. A forma como eu leio me faz pausar e pensar os sinais de pontuação. As amigas disseram: pobrezinha, é muito ingênua. E aconselharam-na: querida, você está maluca? Apostar com o bicho mais veloz? Quer passar vergonha? Então você, naturalmente, olha que interessante o sinal de pontuação e todo o seu domínio sobre o sinal de pontuação. Ao ler, você já começou a perceber que alguns sinais de pontuação obrigatoriamente, naturalmente, devem ser aplicados. Eu vou chamar a atenção especial para demonstrar todo o seu conhecimento. Olha como você domina o sinal de pontuação. As três últimas linhas, por exemplo, você pode ler, leia melhor, leia as três últimas linhas e você, sem dificuldades, você consegue aplicar sinal de pontuação. Não é verdade? Quais são os sinais de pontuação possíveis nas três últimas linhas, por exemplo? Você está vendo como você conhece o sinal de pontuação? É que o brasileiro gosta muito de falar que não entende os sinais de pontuação. Ora, como não entende, você está lendo um texto agora sem sinal de pontuação e você está pensando exatamente onde pausar, onde aplicar uma vírgula, onde aplicar uma interrogação, uma exclamação. Então, queridos, uma forma interessante de você aplicar, de você verificar o seu domínio sobre o sinal de pontuação é ler textos em que os sinais foram omitidos. É algo que, se você puder exercitar no seu dia a dia, vai ser muito interessante. Como você pode fazer isso? Ora, você e um colega seu, um amigo seu, alguém na sua família, escolhe um texto. Eu sugiro um texto narrativo, aqueles que apresentam histórias inicialmente, porque eles fazem uso muito grande dos sinais de pontuação. Então, a primeira pessoa escolhe um texto curto mesmo, reescreve tirando todos os sinais de pontuação e passa para outra pessoa que vai pensar os sinais de pontuação. Depois conferem juntos e pensam por que foi usado, aplicado cada sinal de pontuação. Sem dificuldades, você encontra nos livros didáticos, você encontra em gramáticas, você encontra na internet a teoria dos sinais de pontuação, mas você domina também. O que falta é nós colocarmos mais em prática para nós aperfeiçoarmos o uso dos sinais de pontuação. Como é o que nós vamos fazer agora, por exemplo. Você pensou o texto sem sinais de pontuação e agora nós vamos conferir como ele fica, tá bom? Vamos lá. Olha o que temos aí então. Olha que interessante. Num certo dia, é muito comum as expressões que indicam tempo e lugar. Expressões que indicam tempo e lugar. Olha que interessante, isolei a expressão, não é isso? A tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. Queridos, nós podemos falar a seguinte ideia sobre o sinal de pontuação, especialmente sobre o que nós estamos destacando agora. Prontinho. Especialmente sobre o ponto. É como se o ponto fechasse uma ideia, uma ação, a ideia de uma ação e, claro, depois continua. Mas ele fecha aquele primeiro momento para que a ação, uma outra ação se inicie. Olha, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. Ponto. Eu fechei a ação, eu fechei a ideia para que uma outra comece. Para que uma outra ideia comece. As amigas disseram. Então, o sinal de pontuação, especialmente o ponto, ele está muito para fechar uma ideia, uma sequência de ações, para que outras se iniciem. Tá bom? Só para reforçar, você sabe o uso do ponto, você sabe, eu estou aplicando aqui de uma forma diferente para que você reflita. Por exemplo, aqui ó, os dois pontos, o que você sabe sobre eles nas narrativas? É que eles indicam a fala da personagem. E aqui eu optei por utilizar um travessão para indicar a fala da personagem. Pobrezinha, eu suspendo um pouco o pensamento porque eu tenho mais coisa para dizer, mas eu quero ser breve. E aqui eu falo, é muito ingênua expressando o sentimento que eu estou sentindo.
E o texto segue. E aconselharam-na, personagem se manifestando, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o travessão e aquele termo que indica um chamamento, olha que interessante, o termo que indica um chamamento, eu utilizo vírgula. Lá na primeira linha, uma expressão indicando tempo ou lugar, e aqui agora na linha querida, nós temos um chamamento. Aqui você conseguiu perceber? Olha, a pergunta, conseguiu perceber a pergunta? E olha que interessante, eu quero não só fazer uma pergunta, vamos assim dizer, mas eu quero enfatizar um sentimento. Quando eu leio assim, quer passar vergonha? Eu não estou somente fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo enfatizando um sentimento meu. Para que isso? É como se nós disséssemos, para que isso, criatura? Quer passar vergonha? Não é só uma pergunta, a exclamação também indica um sentimento ali presente. Então, quando você observa um texto sem um sinal de pontuação, para depois aplicar, você consegue refletir muito. Claro, entender, aprender as regras do sinal de pontuação são importantíssimas, mas a reflexão é algo necessário também para aperfeiçoar. Vamos seguindo? Olha o próximo. Novamente, nós omitimos os sinais de pontuação. E agora nós queremos que você reflita novamente. Eu vou ler junto com você, lógico, e nós vamos conversando, tá bom? E você vai analisando, tudo bem? Vamos ler então no 3? 1, 2, 3. No dia marcado, as duas, após se aquecerem, se posicionaram para a corrida. Sob aplausos das torcidas, começou a corrida do século. Olha aí, em menos de 1 minuto, a lebre já havia ganhado tanta distância da tartaruga que resolveu tirar uma soneca. Novamente, nós temos um texto em prosa, acompanhando as margens. Agora, o que é interessante nós observarmos que nós omitimos os sinais de pontuação. Aqui, na primeira linha, existe sinal de pontuação? Se sim, ele se repete. Lembre-se, as vírgulas estão para isolar expressões. Podemos dizer de forma geral, as vírgulas estão para isolar expressões e assim elas são aplicadas na primeira e na segunda linha. Observe que as vírgulas aplicadas na primeira e na segunda linhas estão para isolar expressões, tá bom? E olha aqui, ó, ponto. Em qual linha você vai aplicar um ponto aqui? Será que tem ponto na terceira linha? Será que tem ponto fechando a ideia na quarta linha? Então, eu quero que você observe, mas também observe a vírgula. Você já percebeu que é um texto rico em pontos e vírgula, tá bom? Então, basicamente, o que nós temos ali são ponto e vírgulas. A vírgula está muito para isolar uma expressão, enquanto o ponto, nós podemos dizer que ele fecha uma ideia para permitir que outra se inicie. Olha que interessante, aí está a nossa fonte, dia a dia educação, e olha que interessante aqui no início, quando isso aconteceu no dia marcado, as duas, olha aqui a expressão sendo isolada, agora sim, a expressão sendo isolada. Após se aquecerem, eu isolei a expressão. A vírgula está muito para isolar expressões, sejam elas explicativas, sejam elas indicando tempo, lugar, enfim, isolam expressões. Se posicionaram para a corrida, fechei a ideia, eu fecho a ideia permitindo que uma outra se inicie. Eu faço a apresentação, as duas se posicionaram, fechei a ideia, agora eu tenho uma outra ação acontecendo, os aplausos das torcidas. E começa a corrida do século. Olha a vírgula aqui isolando a expressão. E eu fecho a ideia com o ponto. O ponto está muito para a ideia de fechar a ideia aqui e iniciar uma outra. Em menos de 1 minuto, a lebre já havia ganhado tanta distância da tartaruga que resolveu tirar uma soneca. Então, observem principalmente o uso aqui do que nós temos da vírgula e do ponto, que são aquelas que nós aplicamos com uma frequência maior nos textos dissertativos. Voltando ao nosso texto aqui, pronto, aqui nós já temos uma outra situação. É muito comum nos textos narrativos uma diversidade de sinais de pontuação, que são aqueles textos que contam histórias.
Já nos textos que envolvem ali a dissertação, que já é um texto que você já começa a produzir no 9º ano, já pensando ali no ensino médio, por exemplo, no Enem, ou no PSC, ou no CIS, que são processos seletivos aí, consequentemente, né, das nossas universidades. Então, você começa a observar no dissertativo argumentativo o uso mais forte da vírgula e do ponto. O ponto, você começa a observar que ele fecha uma ideia, permitindo que uma outra aconteça. Já os textos narrativos fazem uso de uma diversidade de sinais de pontuação. Então, uma dica que nós podemos dar hoje é que você converse com alguém escolhe um texto curto, inicialmente narrativo, para você observar a diversidade de sinais de pontuação. Você pontua e depois conferem juntos. Um site interessante para fazer isso é o portal da Olimpíada de Língua Portuguesa. Lá tem uma diversidade de textos que servem para que você consiga treinar e aperfeiçoar ainda mais os sinais de pontuação no seu dia a dia, no seu texto, nas suas redes sociais. Tá bom, meus queridos? Refletimos um pouquinho, conversamos um pouquinho e claro que agora nós vamos praticar, exercitar, nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Pronto, a primeira questão, nós omitimos, olha aí, omitimos as vírgulas, exatamente. Você vai observar, pense a vírgula e olha o que você vai indicar nas alternativas. Vamos usar uma vírgula, 2, 3, 4, você vai já pensar. Já o segundo texto, segunda questão, ou melhor, já exige um pouco mais de você, porque são vários sinais de pontuação. Tem um pouco mais da questão, olha aí, ó. Você vai observar e vai indicar uma alternativa. Aí ela exige um pouco mais de você, mas você vai conseguir sim. Tá bom, queridos? Caprichem.
A, B, C ou D? Qual é a sua resposta? Nós temos duas questões para que você possa refletir sobre os sinais de pontuação e, claro, indicar aquela considerada correta. Claro que antes de comentarmos, vale lembrar que nós temos toda a nossa equipe de língua portuguesa, Aula em Casa Amazonas, apresentada aí no chat para que você possa tirar as suas dúvidas. É isso? Ficou ali pensando em algum ponto, algum sinal de pontuação, quer saber um pouco mais? Tem a nossa equipe Aula em Casa Amazonas, língua portuguesa, apresentada aí no chat, claro, também sendo acompanhada também pela equipe pedagógica, também presente no chat, caso você tenha alguma dúvida. Tá bom, meus queridos? Também lembrando nossos intérpretes, as nossas intérpretes de Libras, muito obrigado, importantíssimos mesmo nesse processo todo de inclusão na educação, não só no Aula em Casa Amazonas, e claro, a nossa equipe técnica maravilhosa, para que nós possamos estar aqui, ó, conversando, batendo um papo, aprendendo mais sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. Tudo bem, meus queridos? Claro, vocês pensaram aí, apresentaram uma resposta, você pode também fazer uso do chat, a nossa equipe está presente e nós vamos comentando aqui também, caso você tenha alguma dúvida, equipe Aula em Casa Amazonas, língua portuguesa no chat. Vamos lá. Olha o que temos aí então. Leia o texto para responder a questão e nós tiramos as vírgulas. É isso, foi isso mesmo. Para quê? Para que você possa refletir, claro, e observar e indicar uma alternativa. O que você vai lembrar aqui? Primeiramente que as vírgulas, vírgulas estão para isolar expressões, primeiramente. Tá? Vírgulas estão para isolar expressões. Então, naquele tempo, em certas noites, a lua, chamada Jaci pelos índios, aparecia com todo o seu esplendor para iluminar uma aldeia na Amazônia brasileira. Já na primeira linha, você já começou a observar, as vírgulas presentes isolam quais expressões, principalmente na primeira e na segunda linha. Você começa a perceber aí, primeiramente, na primeira e na segunda linha, elas são fundamentais para que você consiga indicar uma das alternativas. Então, será que é uma vírgula, 2, 3, 4? Você vai pensar de que forma a questão? Pense que as vírgulas aplicadas, então, já não pode ser 1, já percebeu, não é isso? Já não pode ser 1. As vírgulas aplicadas estão isolando expressões. Estão isolando as expressões. Queremos que você pense dessa forma. Naquele tempo, em certas noites, a lua, chamada Jaci pelos índios, olha aí que interessante, quantas vírgulas cabem? Você já observou, é mais de uma, com certeza, porque nós temos ali a expressão sendo isolada. Tá, queridos? Vamos já comentar também, ó, o que acontece aí, prontinho. Já temos aqui, então. Olha que interessante. As vírgulas no texto são aplicadas para isolar circunstâncias de tempo. Ó, quando isso aconteceu? Quando? Né? Então, nós temos as situações. Então, quando aconteceu? Quando? É muito comum nós isolarmos expressões que indicam tempo, que indicam lugar, principalmente. Então, naquele tempo, em certas noites, olha o que acontece aí. Enquanto ela está relacionada a tempo e lugar, as vírgulas muito comumente ali, ó. Então, naquele tempo, em certas noites, a lua aqui, ó, isolando uma expressão com valor explicativo, com valor explicativo, a lua, e eu faço uma explicação, chamada Jaci pelos índios. Então, naquele tempo, em certas noites, nós temos o que aqui? Nós temos uma, vamos lá, 2, 3, 4, por isso nós temos a letra D de docinho, não é isso? Ó? Nós temos 4. E observe que elas estão relacionadas, pronto aqui, elas estão relacionadas ali, ó, a isolar expressões. Vírgulas estão muito comumente sendo aplicadas para isolar expressões. Tudo bem? Até aí? Acertou? Conseguiu? E olha aqui a segunda questão, ela já é um pouco mais exigente, mas é assim mesmo, não é isso? Vai avançando aí, aumentando o nível, digamos assim. Pisa quer apagar frustrações dentro de casa. E olha aí, você já percebe naturalmente a necessidade dos sinais de pontuação. Vamos lutar até o último minuto pela classificação. Então, nós já temos uma situação em que você analisa ao ler. Você lendo, você já consegue observar que nós temos a necessidade de sinais de pontuação. Gavião encara o Paysandu no sábado, às 17 horas, no estádio da Curuzu, em Belém. E precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase da Série C. Então, olha o que acontece aqui.
Ao ler, você começa a observar que é necessário fazer uso de sinais de pontuação. Agora, o que é interessante? Olha, nós temos aqui a fonte e nós percebemos que é um texto jornalístico. Por ser um texto jornalístico, como nós apresentamos na aula, alguns sinais de pontuação estão para demonstrar emoção, demonstrar sentimento. O que não cabe, pela lógica, em um texto jornalístico, em um texto informativo. Então, por nós termos a fonte, um texto jornalístico, um texto que traz a informação de forma objetiva, naturalmente nós já eliminaríamos um dos sinais de pontuação. Só por analisarmos que é um texto jornalístico, tá, queridos? Então, isso diz muito, a fonte diz muito. Por exemplo, para um texto que trata de informação de forma objetiva, não é interessante um ponto de exclamação. Porque, como nós vimos na aula, o ponto de exclamação está para demonstrar emoções, sentimentos. Então, um texto objetivo não cabe um ponto de exclamação. Já os outros são possíveis. Olha aqui, ó, os 2 pontos vai indicar que o Pisa se manifesta. Nós vimos que o travessão é muito comum, mas nós também podemos utilizar aspas para indicar a fala da personagem. E aí continua, as vírgulas isolando expressões. No sábado, às 17 horas, onde? No estádio da Curuzu. Onde? Em Belém. Então, quando nós fazemos uso de um texto jornalístico, um texto objetivo, ou melhor, não é interessante fazermos uso de ponto de exclamação, a não ser que indique a fala de uma personagem. É possível também dessa forma. Então, fechamos aqui língua portuguesa, aula em casa Amazonas, e você continua com educação física. Boa aula! A sua aula continua no próximo vídeo.